Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, eu desejo a todos uma boa noite. Desejo também que cada um, onde quer que esteja, possa sentir o nosso abraço caloroso e fraterno, sentindo-se envolvido por esse sublime sentimento de amor universal. Neste momento, convido a cada um para que juntos possamos, através da prece, nos conectar com o nosso Pai Maior, nos conectar com Deus, o nosso Criador. Neste momento, para brindarmos esse início do Evangelho e Prece e Radiação do Centro Espírita Cearense, convido a todos através da oração em serviço de Emmanuel. Ele nos diz assim: Deus da eterna bondade, ensina-me a viver, a doar do que eu tenha, sem contar o que faça, a trabalhar servindo, sem exigir repouso, a compreender os outros, sem ferir a ninguém, a nunca desertar dos deveres que assumo e a atender e entender que nos dás o que julgas melhor. Através dessa pequena mensagem, oração em serviço de Emmanuel, pedimos permissão da espiritualidade amiga para que possamos iniciar o nosso Evangelho de hoje, direcionando os nossos pensamentos e as nossas vibrações de envolvimento amoroso a todos aqueles que necessitam do amparo do Mestre Jesus. Que a espiritualidade amiga possa se fazer presente em cada lar, levando os fluidos reparadores necessários à nossa saúde física e espiritual. Por isso te agradecemos, Senhor. Se conosco, agora e sempre. Que assim seja. A leitura de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 24, itens 11 e 12. Os sãos não têm necessidade de médico. Jesus, estando à mesa na casa desse homem, Mateus, aí vieram muitos publicanos e pessoas de má vida que se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que os fariseus, tendo visto, disseram aos seus discípulos: Por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, os tendo ouvido, disse-lhes: Os sãos não têm necessidade de médico, mas os doentes. São Mateus, capítulo 9, versículo 10, 11, 12. Jesus se dirigia sobretudo aos pobres e aos deserdados, porque são os que têm maior necessidade de consolações. Aos cegos, dóceis e de boa fé, porque pedem para ver, e não aos orgulhosos, que creem possuir toda a luz e não ter necessidade de nada. Ver na introdução, publicanos portageiros. Estas palavras, como tantas outras, encontram sua aplicação no Espiritismo. Admira-se por vezes que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazer mau uso dela. Parece
disse que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo dos mais merecedores. Digamos primeiro que a mediunidade se prende a uma disposição orgânica, da qual todo homem pode estar dotado, como a de ver, de ouvir e de falar. Não há uma da qual o homem, em virtude do seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido a palavra, por exemplo, senão aos que são incapazes de dizer más coisas, haveria mais mudos do que falantes. Deus deu ao homem a faculdade e o deixa livre para usá-las, porque pune sempre aquele que delas abusa. Olá, meus queridos, vamos refletir um pouco sobre essa leitura do Evangelho. Iniciamos com a passagem, de São Mateus, em que demonstra, que Jesus, na casa de Mateus, estava na mesa com os publicanos e outras pessoas consideradas pela sociedade pessoas de má vida. E que os fariseus, visualizando aquela situação, questionou aos seus discípulos por que Jesus sentava à mesa com pessoas que não eram consideradas pela sociedade pessoas de boa índole. E Jesus respondeu, dizendo que os sãos não têm necessidade de médico. Quando Jesus falava sobre isso, meus irmãos, ele estava se dirigindo aqui àquelas pessoas desprezadas pela sociedade, humildes, de coração, que buscavam, alguma espécie de consolo, os que eram desprezados pelos homens, mas, no entanto, seus corações já estavam preparados para receber a mensagem que Jesus veio trazer. Jesus, nesse momento, nos traz, as lições justamente de seu exemplo, de seu comportamento. E nos orienta, nesse caso, a também estarmos dispostos a auxiliar todos aqueles irmãos, mesmo os que estão julgados pela sociedade como pessoas que não têm ou não obedecem ali a uma conduta. Todos os seres que habitam o universo merecem o nosso olhar fraterno, o nosso olhar amoroso. Muitos se encontram em sofrimento, perdidos, desorientados. Então, que nós aprendamos que a mensagem de Jesus, ela veio principalmente para aqueles que necessitam dos seus ensinamentos para reformar-se. Ou seja, aqueles que já obtiveram, o seu grau evolutivo, aqueles que já obtiveram a aquisição de suas virtudes e já destruíram as nascentes de seus vícios, eles já se encontram em outro patamar. Mas nós que aqui estamos necessitamos aprender com os ensinos do Mestre Jesus. Então, aos cegos, aqueles que ainda não enxergam, mas que são dóceis, que possuem boa fé, que têm necessidade, que já deixaram de lado um pouco o seu orgulho, o seu egoísmo, que têm essa necessidade de trilhar a sua jornada, em direção à luz, esses sim são aqueles para quem Jesus veio. Então essas palavras, como as outras, que já lemos, encontram a sua aplicação no Espiritismo. E aí ele vem trazendo um exemplo sobre a mediunidade, que admira-se muitas vezes que a mediunidade seja concedida a indivíduos, que podem não fazer uso dela, ou seja, que são capazes de utilizá-la de maneira indevida, Mas é necessário que nós nos recordemos que a mediunidade, ela é uma faculdade inerente ao homem. Ou seja, assim como os nossos sentidos, a visão, a audição. E o que determina se faremos um bom ou mau uso dela é justamente o nosso nível de aprimoramento espiritual. O quanto estamos dedicados à nossa reforma íntima. E ele vem finalizando. Não há uma da qual o homem, em virtude do seu livre-arbítrio, não possa abusar.
Ou seja, todas as faculdades que o homem possui, elas são passíveis de serem utilizadas de maneira indevida, dependendo do seu grau evolutivo. Pessoas que já adquiriram uma determinada evolução, elas vão cometer menos abusos, né? Mas pessoas que ainda se encontram nas zonas de inferioridade em relação às suas condutas, elas serão mais suscetíveis, né, a esses abusos. Então, meus queridos, Deus deu ao homem as faculdades e o deixa livre para usá-las. Mas, à medida que abusamos de cada uma das faculdades que possuímos, nós também precisaremos buscar os meios de reparação, arcando assim com as consequências das nossas ações. Que a paz do Mestre Jesus envolva a todos, que assim seja. Pedimos nesse momento que os amigos espirituais, com a permissão do nosso Pai Maior, que é Deus, e do nosso irmão Jesus, para que possam ser transformadas todas as águas do universo, que todos os fluidos possam beneficiar aqueles que mais necessitam da saúde física, mental, espiritual, e que todos os irmãos sejam beneficiados através dessas águas fluidificadas, que essas águas sejam manipuladas pelos espíritos superiores, para que coloquem os remédios necessários para cada um de nós. Que a paz, o amor também esteja sempre conosco e que assim seja.